O dia havia começado como todos os outros dias de casamento costumam começar, com flores brancas demais, sorrisos ensaiados e aquela tensão suave que paira no ar quando muita gente está reunida esperando que algo bonito aconteça. A igreja era antiga, daquelas que guardam séculos dentro das paredes, com vitrais coloridos que jogavam luz sobre as pessoas como se o próprio lugar quisesse abençoar tudo o que acontecia ali dentro. Os convidados estavam sentados em silêncio respeitoso. O noivo estava de pé no altar, com a postura de quem esperou muito por aquele momento e finalmente havia chegado lá. Então, a porta da igreja se abriu. Não foi o som da música. Não foi a noiva. Foi uma menina, pequena, com roupas surradas e cabelos despenteados, descalça no meio do asfalto quente, ofegante como quem havia corrido muito para chegar até ali. Ela parou na entrada. Olhou para dentro da igreja com aqueles olhos que pareciam carregar algo grande demais para um corpo tão pequeno. E gritou. O que ela disse naquele momento parou tudo. O músico parou de tocar, os convidados se viraram, o noivo ficou imóvel no altar. E o silêncio que se seguiu foi do tipo que não é ausência de som, mas presença de algo que ninguém sabe ainda nomear. Para entender o que aquela menina revelou, é preciso voltar no tempo, voltar até o começo de uma história que ninguém ali dentro conhecia por completo, nem mesmo o noivo. Ele havia crescido numa cidade pequena do interior, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, e os segredos demoram mais para aparecer, mas quando aparecem, derrubam tudo. Era o filho mais novo de uma família de posses, o tipo de família que não era rica de dinheiro sujo, mas de trabalho acumulado por gerações, de terra, de gado, de nome respeitado na praça principal. Desde cedo, aprendeu que o sobrenome carregava peso, que existia uma forma certa de se comportar, de falar, de escolher. E durante muito tempo, ele havia seguido essas regras sem questionar, porque era mais fácil seguir do que perguntar por quê. Mas havia uma época em que ele havia sido diferente. Havia uma época, antes dos ternos caros e das decisões calculadas, em que ele havia sido simplesmente um rapaz jovem que acreditava que o amor era suficiente para tudo. Essa época havia durado pouco e havia terminado de um jeito que ele havia passado anos tentando enterrar dentro de si. Havia uma mulher. Não era do tipo que a família aprovaria, e ele sabia disso desde o primeiro dia. Ela não tinha sobrenome conhecido, não tinha terra, não tinha o tipo de história que se conta com orgulho nas reuniões de família. Tinha outras coisas. Tinha uma inteligência que ele nunca havia encontrado em ninguém antes. Uma forma de ver o mundo que fazia tudo parecer diferente quando ela estava por perto. Tinha uma coragem silenciosa, daquele tipo que não precisa de plateia para existir. E tinha um amor por ele que ele, na época, havia achado que duraria para sempre. Não durou. Não porque o amor acabou, mas porque ele cedeu. Cedeu para a pressão da família, para os argumentos frios do pai, para a ideia de que existia um caminho certo e que se afastar dele era desperdiçar tudo que havia sido construído antes dele. Numa noite fria de junho, ele havia ido até ela pela última vez. Havia dito o que precisava dizer. Havia visto o rosto dela mudar de um jeito que nunca mais conseguiu esquecer, mesmo quando tentou com todas as forças. E havia ido embora sem olhar para trás, porque sabia que se olhasse, não conseguiria continuar andando. Ela havia desaparecido depois disso. Saído da cidade sem avisar ninguém, sem deixar endereço, sem mandar notícia. As pessoas comentaram por um tempo e depois pararam, como sempre fazem. A vida seguiu. Ele seguiu. Anos se passaram. Ele construiu o que a família esperava que construísse. Fez as escolhas que eram esperadas dele. E quando conheceu a noiva que estava prestes a se casar com ele naquele dia, havia dito a si mesmo que aquilo era o que precisava. Uma vida estável, uma mulher adequada,
um futuro sem surpresas. Ele havia acreditado nisso até a porta da igreja se abrir. Se você está assistindo até aqui e já sentiu que uma história estava prestes a mudar tudo, deixa um comentário aqui embaixo. E conta de qual cidade você está acompanhando isso. A gente quer saber onde você está. A menina tinha por volta de 8 anos. Quem estava perto dela, na entrada da igreja mais tarde, descreveria os olhos dela como os olhos mais sérios que já haviam visto num rosto tão jovem. Ela não estava com medo, estava determinada. Havia algo naquela postura pequena e firme que desarmava qualquer pessoa que tentasse simplesmente ignorá-la ou mandá-la embora. Um dos padrinhos foi até ela. Tentou gentilmente conduzi-la para fora, com aquele tom de adulto que quer resolver um problema sem criar cena. Mas ela resistiu. Ficou parada. E repetiu o que havia dito, mais devagar dessa vez, como se quisesse ter certeza de que cada palavra chegaria até o altar. O noivo a ouviu e reconheceu algo. Não o rosto, porque nunca havia visto aquela menina antes. Mas algo na voz, algo no jeito, algo que não tinha nome, mas que chegou até ele como chega a lembrança de um sonho que você não sabia que estava tendo até acordar no meio. Ele desceu do altar. Os convidados se mexeram nas cadeiras. A noiva ficou parada no corredor com o buquê nas mãos e uma expressão que ninguém conseguia ler. O padre ficou imóvel, com aquela sabedoria antiga de quem já viu muita coisa acontecer diante do altar e aprendeu que, às vezes, o melhor a fazer é simplesmente esperar. O noivo foi até a menina. Ajoelhou na frente dela para ficar na mesma altura, olhou para aqueles olhos sérios e pequenos e perguntou, com uma voz que saiu mais baixa do que ele pretendia, de onde ela havia vindo. Ela disse o nome da cidade. A cidade pequena do interior, a cidade que ele havia deixado para trás há mais de 10 anos. Algo dentro dele parou de funcionar por um instante. Como quando o coração perde um batimento e o corpo inteiro sente aquela lacuna mínima que deveria ser imperceptível, mas não é. Ela tirou do bolso do casaco surrado um papel dobrado. Estava amassado, com as dobras gastas de quem dobrou e desdobrou muitas vezes, de quem carregou aquele papel por um tempo longo antes de finalmente ter a coragem de usá-lo. Ela colocou nas mãos dele com um cuidado que parecia maior do que ela mesma. Ele abriu o papel com dedos que não estavam completamente firmes. Era uma carta, com uma letra que ele reconheceu antes mesmo de começar a ler. Uma letra que havia marcado bilhetinhos, anotações, palavras trocadas numa época em que o mundo parecia menor e mais simples e mais verdadeiro do que havia se tornado depois. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. É aqui que histórias como essa ganham voz toda semana. Histórias que a vida escreve melhor do que qualquer roteiro. A carta não era longa. Mas cada linha tinha o peso de tudo que havia ficado por dizer durante mais de uma década. Ela havia ficado grávida. Havia descoberto depois que ele foi embora. Havia tomado a decisão de não contar, não por mágoa, mas porque havia entendido que ele havia feito uma escolha e que aparecer com aquela notícia seria forçar uma presença que ele havia decidido não ter. Havia criado a filha sozinha. Havia trabalhado, havia lutado, havia construído uma vida pequena mas honesta, numa cidade que às vezes era generosa e às vezes não era. E havia adoecido. Havia adoecido de um jeito que os médicos explicavam com palavras técnicas, mas que no fundo significava que o tempo estava se tornando uma coisa preciosa e finita. E antes que o tempo acabasse de vez, havia escrito aquela carta. Havia explicado tudo para a filha com a honestidade simples de quem não tem mais nada a perder, com a verdade. Havia dito quem era o pai. Havia dado o endereço da cidade onde ele vivia agora, que ela havia encontrado depois de muito procurar. E havia pedido para a menina que, se um dia precisasse, soubesse que havia alguém no mundo que tinha a obrigação de estar presente, não por obrigação legal,
mas por algo mais antigo e mais sério do que qualquer papel assinado. A menina havia chegado sozinha até aquela cidade. Havia dormido na rua por 2 dias, enquanto procurava o endereço. Havia encontrado pessoas que a direcionaram, havia perguntado em lojas e em esquinas, com aquela determinação que só existe em quem não tem outra opção. E quando soube que ele estava se casando naquele dia, havia corrido até a igreja sem parar, porque havia entendido que se não fosse naquele momento, talvez não houvesse outro. O noivo ficou ajoelhado na entrada da igreja por um tempo que ninguém soube medir, com a carta nas mãos, com a menina na frente, com décadas de escolhas feitas e não feitas, pesando em cada centímetro daquele momento. Os convidados estavam em silêncio absoluto. A noiva havia se sentado num dos bancos da frente, ainda com o buquê no colo, com uma expressão que havia mudado de confusão para algo mais próximo de uma compreensão que ela ainda não queria aceitar completamente. Quando ele levantou, havia algo diferente no rosto dele. Não era a expressão de um homem que acabou de ter sua vida destruída. Era a expressão de um homem que acabou de entender que a vida que pensava ter construído havia sido construída sobre uma ausência que ele havia escolhido não enxergar. Inscreva-se no canal agora se você ainda não fez isso. Toda semana tem uma história como essa, do tipo que para o tempo e faz pensar em tudo o que realmente importa. O que aconteceu depois foi lento e difícil e real, do jeito que as coisas importantes sempre são. Não houve casamento naquele dia. A noiva saiu pela porta lateral, com a dignidade de quem entende que algumas verdades chegam tarde demais para serem ignoradas, mas cedo o suficiente para evitar um erro maior. Os convidados foram embora aos poucos, em silêncio, com aquele tipo de desconforto de quem testemunhou algo que não deveria ser público, mas que precisava acontecer de qualquer forma. Ele saiu da igreja com a menina. Foram os dois, lado a lado, pela calçada de paralelepípedo em frente à igreja antiga, sem saber ainda o que dizer, sem saber ainda como começar, mas indo, juntos. Nos meses que se seguiram, ele viajou até a cidade do interior. Chegou tarde demais para ver a mãe da menina com lucidez, mas cedo o suficiente para ficar perto nas últimas semanas, para segurar uma mão que ele havia largado há mais de 10 anos, para dizer, sem palavras, porque as palavras não chegavam mais, o que havia ficado represado por todo aquele tempo. Ela morreu numa manhã de outubro, com a filha do lado e ele do outro lado, num quarto simples que cheirava a remédio e a flores que alguém havia colocado na janela. Morreu com aquela paz que às vezes aparece no rosto de quem conseguiu fechar um círculo antes do fim. Como se o esforço daqueles últimos meses, a carta, a menina correndo descalça até a igreja, tudo aquilo tivesse valido exatamente para aquele momento de despedida que não precisava mais carregar o peso do que ficou por dizer. A menina foi morar com ele. Não foi simples, não foi linear. Houve dias difíceis, adaptações dolorosas, silêncios que custaram mais do que qualquer conversa. Mas houve também outras coisas. Houve a primeira vez que ela riu na casa nova, um riso pequeno e surpreso, como se não esperasse que aquilo fosse permitido. Houve a primeira vez que ela o chamou por um nome que não era nome nenhum, mas que soou como o início de algo. Houve a primeira vez que ele a viu dormir e ficou parado na porta do quarto por um tempo longo, olhando para aquele rosto pequeno e sério que de repente parecia o resumo de tudo que havia errado e de tudo que ainda dava para fazer diferente. Existem erros que a gente carrega por tanto tempo que começam a parecer parte de quem a gente é. Decisões tomadas num momento de fraqueza que vão se calcificando com os anos, se tornando parte da estrutura, difíceis de remover sem medo de que tudo desabe junto. E às vezes a vida manda alguém, às vezes manda uma menina descalça na porta de uma igreja, com um papel amassado no bolso e olhos sérios demais para a vaidade, para lembrar que ainda dá tempo. Que o erro não precisa ser a última palavra da história,
Ele nunca mais foi o mesmo homem que havia descido daquele altar naquele dia. Mas talvez nunca precisasse ter sido aquele homem para começar. Talvez o homem que ele sempre deveria ter sido estivesse esperando do lado de fora da igreja, pequeno e descalço, e cheio de uma coragem que ele mesmo havia demorado décadas para encontrar. Os cadernos escolares dela ficaram espalhados pela mesa da cozinha todas as noites. Ele aprendeu a gostar daquela bagunça. Aprendeu a gostar do barulho, das perguntas, da presença constante de alguém que precisava dele de um jeito que ninguém havia precisado antes. E aprendeu, mais devagar do que gostaria de admitir, que às vezes a coisa mais corajosa que um ser humano pode fazer é simplesmente aparecer, mesmo que tarde, mesmo que com as mãos vazias, mesmo que sem saber ainda como vai ser. Aparecer é o começo de tudo. Se essa história tocou em algo dentro de você, escreve aqui nos comentários o que você sentiu. De qual cidade você está assistindo? Cada comentário que você deixa faz essa história chegar mais longe. E talvez chegue em alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho e não perde a próxima história. Até a próxima.